em 3 lojas, uma no centro, uma na Barra e uma no Porto. E agora nós vamos convocando ele, Gilson Júnior Carioca, o repórter do Show dos Bairros em qualquer ponto da cidade. Alô, Gilson, bom dia. Olá, Gilson. O rádio foi um dos principais veículos de comunicação do século XX. No Brasil, a primeira transmissão oficial foi em 1922, num pronunciamento do presidente Epitácio Pessoa, na Praia Vermelha, com transmissão para Rio e São Paulo. Nas cidades do interior, as rádios começaram a funcionar nos anos 30 e 40. Existia na cidade um serviço de informação e publicidade. Era um alto-falante que ficava na Praça João Pinheiro e tocava música, às vezes música ao vivo. As pessoas, os artistas de Muriaé iam tocar nesse serviço de informação e propaganda, né? Que foi implantado em várias cidades, na maioria das cidades do Brasil, pelo Getúlio Vargas, né? Ele que estimulou nessa época a acontecer isso mesmo para fazer a propaganda do governo dele. Em Muriaé, a primeira transmissão de rádio aconteceu em 1939. Em 44, foi oficialmente fundada a Rádio Sociedade Muriaé. Os responsáveis pela Rádio Muriaé no seu começo foi o Murilo Carvalho, o Agenor de Castro e o Gilberto de Andrade. Em 1946, José Pires Teodoro Júnior adquire a Rádio Muriaé ZYD2, em sociedade com o Dr. Olavo Tostes. A Rádio Muriaé foi um importante veículo de comunicação, tendo bastante audiência nas décadas seguintes. Bom, nessa época foi fundamental, porque às vezes as pessoas não tinham telefone, pessoas que moravam na roça, por exemplo, tinham que mandar um recado, então aquilo era falado no ar. Então é uma comunicação não só da rádio das pessoas, mas das pessoas entre si. Em 1976, Paulo Roberto Barros Silva e Jorge Barroca ocupavam importantes cargos na rádio e eram proprietários da empresa OPPR Sonorização. Eu, de operador, fui para gerente da emissora e, com o falecimento do senhor José Pires, né, que era o proprietário, em 1975, a família achou por bem vender a emissora, que aconteceu em 1977. Nos anos 80, outras rádios surgem no cenário muriaense. Em 1985, foi inaugurada a Rádio Muriaé FM 96,3. Em 88, surge a Princesa da Mata AM e em 91, a Rádio Atividade FM, emissoras das empresas Lael Varela. No final da década de 80, também surgem as rádios 98 e 102 FM, do então deputado Sérgio Naia. A Rádio 96 foi uma proposta inovadora pela época, né? Porque aqui na região não tinha emissora de frequência modulada e foi um momento difícil. Isso veio acontecer em 1980. Pleiteamos o canal por aqui e num momento difícil, que era o regime militar, né? As concessões não saíam com muita dificuldade.
E depois de um longo tempo, em 1984, foi liberado o canal, passando a entrar no ar oficialmente com a programação normal em 1985. O rádio comunica, informa, presta serviço, tornando-se de extrema relevância para os seus ouvintes. Mais importante ainda é dar destaque aos personagens e coautores desta história. Meus 14 para 15 anos eu comecei a frequentar a rádio, gostei e iniciei como operador de áudio, né? Tudo era muito simples, apenas 2 tocadiscos, a mesa de áudio na frente e o locutor à sua frente no estúdio. Porque na verdade eu comecei no microfone um pouquinho mais cedo, nas casas cedas do Rio de Janeiro. E a partir daí fui me interessando cada vez mais pela comunicação e recebi a oportunidade de começar no rádio, na Rádio Bom Jesus AM, bem pertinho de nós aqui, no norte fluminense, divisa com o Espírito Santo, quando foi então a inauguração da Rádio 1570, Rádio Bom Jesus AM. Foi aí que nós começamos então fazendo o rádio a Vera, o rádio pra valer, na inauguração dessa emissora que hoje é uma referência também para aquela região. Foi ali que nós começamos na rádio pra valer. Eu comecei no rádio já faz tempo. Rádio Muriaé, noturna 1140. Era gravado. Depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar na FM, a 98,7, e agora atualmente eu estou aqui no Grupo Atividade. É uma longa história, uma longa história. Comecei em 1967, por acaso. Eu era estudante e fui convidado para ler um comercial na rádio, fazer um comercial. Dali para cá eu nunca parei mais. Eu comecei na década de 60, a convite de Jorge Barroca. Era proprietário da rádio na época, o senhor Zé Pires Júnior. Foi um dos homens idealizador de Companhia Telefônica em Muriaé. Foi um dos homens que ajudou a montar a Rádio Muriaé, e eu comecei nessa época. Era uma época muito difícil trabalhar em rádio, porque é a época da ditadura militar. Tudo que a gente falava no rádio era censurado. Então a gente sabia o que é falar com o povo, para a gente não ser preso no dia seguinte. Eu comecei a fazer rádio em 1981. Eu era discotecário na época, trabalhava em boate, e pintou essa oportunidade de fazer rádio na Rádio Galáxia, em Coronel Fabriciano. Aí eu comecei a fazer rádio em 1981 como operador de áudio. Depois eu passei para produtor comercial e depois passei para locutor. A maior mudança do rádio, e vem acontecendo, né, isso em todos os segmentos, em todos os setores, é a tecnologia. Avançou muito, não só na parte de estúdios, transmissores, né, enfim, produções hoje, né, com computadores, programas de áudio. Então, isto houve um avanço muito grande, o que veio facilitar e dar condições de qualidade em programação e transmissão. Falando do contexto técnico, não tem o que se discutir, né? Saiu lá do fitão e chegou hoje no computador, na internet, né? Enfim, mudou-se radicalmente, e quem começou no rádio, como eu comecei, quando comecei, não tinha ideia do que seria o rádio hoje digitalizado. Ah, naquela época tinha vinil, naquela época tinha aquela fita rolo, e os ouvintes não participavam pela internet. Hoje tem muita diferença, mas o que me atrai no rádio é esse mistério que envolve locutor e ouvinte. Então, assim, o mistério continua o mesmo. A rádio evoluiu a cada ano que passa a evolução acontece, né? As mudanças são enormes, grandes. Eu trabalhava com gravador de rolo, toca-disco, comercial lido na mão. Hoje é tudo informatizado. Muito mais fácil trabalhar hoje que antes. Nós tivemos uma mudança muito grande, porque quando eu comecei, a música sertaneja, por exemplo, era muito discriminada. Depois a música sertaneja passou a ser a música da atualidade. O jovem passou a cantar a música de Chitãozinho de Chororó, passou a cantar Zezé de Camargo e Luciano. Então eu passei de um locutor
que estava com um musical todo esquisito no rádio, passei a ser um locutor de um programa de muita audiência por causa da vontade do popular que estava pendendo naquela época para o lado novo sertanejo que estava surgindo. O que mudou? Praticamente tudo. Desde quando eu comecei a fazer rádio, eu trabalhava com picapes, tinha disco, LP, e era tudo praticamente manual. Hoje é tudo praticamente automático, a rádio praticamente funciona sozinho. Então, ou seja, mudou praticamente tudo no rádio. Agora a forma de fazer locução, de comunicação, é uma coisa que nunca vai mudar, né? Eu sempre acreditei que o rádio queiram ou não, o maior veículo de comunicação. E quando, há uns 2 anos atrás, surgiu-se então a ideia, a nível de Estados Unidos, a Europa em si, na digitalização do rádio e em trazer o rádio AM também para a frequência modulada, ali eu pude ver a concretização real daquilo que eu pensava. Eu acho que o rádio hoje, com essa nova fase de tecnologia e a necessidade de informação dentro do imediatismo que se tem necessidade hoje, o rádio ele é muito mais imediato que qualquer um outro veículo. Portanto, jamais o rádio vai deixar de ter a total influência que ele tem em termos de comunicar ideias e isso influenciar as gerações. A importância do rádio não tem condições de você falar qual. Muito mais importante um rádio que a televisão. Mesmo com a implantação da internet agora, o rádio continua tendo seu valor. É primordial. Em qualquer lugar que você vai, você pode levar um rádio na mão, no bolso, onde você quiser. Televisão é a mesma coisa. Internet também não. É muito mais fácil hoje em dia. É um veículo primordial de comunicação. O rádio nunca vai perder a sua importância porque ele participa direto com a comunidade. Surgiu um problema na rua, é para nós que as pessoas ligam. O parente morreu, eles ligam, a gente... Então, esse caráter social nunca vai perder, essa proximidade, é o aniversário. E a gente tem contato direto com as autoridades, eles estão sempre nos estúdios. É o meio mais rápido de comunicação, o veículo mais completo, ao meu ver. O rádio é importante demais, o rádio é muito mais importante que a televisão, que a internet, que tudo. Porque em todas as casas tem um radinho. E quando a dona da casa não está ouvindo o rádio, a empregada está ouvindo. Então tudo que acontece na cidade, as pessoas ficam sabendo através do rádio. O rádio é um veículo importante de informação para o povo, coloca na nossa casa muita coisa boa. Aquilo que a televisão coloca de ruim, a rádio coloca de bom. Por isso eu acho que o rádio é muito importante, até nessa época atual. Eu acredito que a tendência é só melhorar. Assim como já melhorou até hoje, isso não para por aí, né? Nós vamos ter uma comunicação cada dia mais rápida e com certeza a tendência é essa aí. É de ter mais dinamismo ainda e tá tudo muito rápido, tudo muito acelerado e o rádio está nessa aceleração aí. Eu vejo com bons olhos. As mudanças estão acontecendo, né? A AM já está sendo extinto. Agora com a adesão principalmente agora da FM. A tendência é melhorar a qualidade do rádio, aprimorar também mais a informação, que o rádio será mais de informação do que musical. A tendência é essa em termos de futuro. Eu espero que o rádio de agora para frente seja um rádio bem diferente, porque todas as emissoras AM vai ser rádio FM, né? É um decreto do governo federal e a rádio FM é uma rádio que tem uma penetração muito maior, é um som de mais qualidade e eu acho que o nosso ouvinte só tem a ganhar. E o rádio que vem aí é um rádio bem melhor do que o rádio daquela época em que eu iniciei trabalhando para esse povo de Muriaé há mais de 40 anos atrás. Bom, o que eu espero do futuro, a gente só espera coisas boas, né? A gente espera que a profissão venha se melhorar cada vez mais, não é? Tanto na parte da comunicação, como na parte de tecnologia também para o rádio.
hoje o rádio ele integra desde o executivo, lá no escritório dele, até aquele que está lá no alto da serra, no seu radinho de pilha pendurado lá no pé de café ou no coqueiro, enfim, no pé da fruta. Sem dúvida nenhuma. A tecnologia só está somando, cada dia mais é uma nova tecnologia, um novo fator que está contribuindo, de fato, para a melhoria e audiência do rádio.